Fiat Cronos 1.0 Drive, um dos sedãs compactos mais baratos do mercado brasileiro. Carro bastante indicado para quem vai ter uma aplicação profissional, por exemplo, transporte por aplicativo, mas também serve muito bem para aquele pai de família que tem o orçamento mais limitado e precisa de um veículo com porta-malas. Nesse vídeo, nós vamos colocar todas as vantagens desse carro aqui. Afinal de contas, vale a pena colocar um Cronos Drive 1.0 na garagem? Vamos responder. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quem são os concorrentes diretos desse modelo, porque esse modelo aqui tem disponibilidade na concessionária. Você chegar lá, você vai encontrar o carro para comprar. E aí a gente tem que considerar os concorrentes que estão na mesma situação. Nesse cenário a gente pode falar aí do Onix Plus 1.0 LT da Chevrolet e também do Hyundai HB20S na versão Comfort, que seriam os concorrentes diretos desse. Existem outros carros? Existem, mas esses outros modelos, por exemplo, não têm volume de vendas, então a gente vai considerar os principais concorrentes aqui. Versão de entrada, quais os equipamentos que traz? Começando aqui pelas rodas, uma coisa que é interessante, aro 15 polegadas, então você vê que é um aro não tão pequeno. Roda de aço com sobrecalota, a gente também tem aqui a anteninha do teto, que ela é um pouquinho mais curta. Outro detalhe, as maçanetas e o espelho lateral vem pintado aí na cor do carro, o que dá um aspecto mais bonito. Falando aqui do detalhe, esse carro vem equipado com um pneu 185 de largura, perfil 60 aro 15, ou seja, ele tem bastante área de borracha aqui na altura, o que é muito bom para encarar aí buracos, por exemplo, né? Esse pneu sofre menos porque ele tem mais área de deformação. Outro detalhe, tem bastante gente que critica, né, roda de aço com sobrecalota, só que olha, a vantagem disso é o custo de manutenção, né? A sobrecalota, se você riscar numa guia alguma coisa, ela é muito barata para ser substituída, diferente de uma roda em liga leve, que o reparo é bem mais caro. Outra coisa, a roda em aço, quando eventualmente você sofre um dano bem grande no pneu e a roda chega a entortar, a roda de aço é muito fácil de desamassar, bem diferente da liga leve, que precisa de um conserto mais detalhado e também mais caro. Conjunto de iluminação aqui na frente, bastante comum, nada de muito diferente. O que a gente pode destacar é a iluminação de lanterna, que é feita em LED. Detalhe, não é a luz de rodagem diurna, o DRL, é apenas iluminação de lanterna. Farol baixo com iluminação halógena, com refletor parabólico. E o farol alto tem um segundo refletor, também com iluminação halógena. E como vocês estão vendo, esse carro não tem farol auxiliar dianteiro, mas isso pode ser instalado na concessionária como um acessório. Motor aqui já bastante conhecido, 1.0 Firefly, 3 cilindros com 2 válvulas por cilindro, uma de admissão, uma de exaustão. E o comando aqui é acionado por corrente, o que dá menos manutenção. Esse motor aqui, que inclusive hoje a gente consegue ver até em carros da Citroën ou ainda da Peugeot, ele tem aí uma potência máxima variando de 71 cavalos na gasolina a 75 cavalos no etanol. Potência realmente não impressiona, principalmente quando a gente compara com os concorrentes, que são mais potentes. Porém, o torque máximo dele aqui, aí sim, é o maior entre os concorrentes, porque é 10 kgfm na gasolina e 10,7 kgfm no etanol. O que isso reflete para o cliente? Esse motor está bastante desenhado para uso em giro baixo, moral da história. Ele é bastante gostoso de dirigir na cidade, então ele tem uma boa disponibilidade de torque e isso acaba ajudando naquelas questões de aceleração em área urbana. Alguns detalhes interessantes que a gente tem que mencionar. Primeiro, a tampa de óleo desse carro aqui já traz a vareta de medição incorporada, então você tem menos peças aqui no conjunto do motor, simplificando as coisas. A bateria desse carro, curiosamente, usa a tecnologia EFB, uma tecnologia para start-stop, que aguenta mais ciclos de partida. Mas esse carro não tem o start-stop. Isso quer dizer que essa bateria aí vai durar muito mais do que outras, que normalmente são as baterias convencionais, que têm menos ciclos de partida. E para finalizar, aqui a direção é assistência elétrica, que não rouba a potência mecânica do motor, e isso ajuda a economizar combustível. Nessa categoria de veículo, o custo por quilômetro rodado é extremamente importante. Aqui eu tenho boas notícias para vocês no que diz respeito à medição do Inmetro, porque esse carro é muito eficiente em consumo urbano. Com etanol, por exemplo, na cidade ele faz 9,9 km por litro, melhor que os dois concorrentes diretos. Quando a gente vai para a gasolina, também é melhor que os concorrentes, 14 km por litro. Quando ele vai para a estrada, cai um pouco. Por exemplo, com etanol ele faz 11,4 km por litro. Não é o melhor,
mas é o segundo melhor quando comparado com os concorrentes. E quando a gente fala de gasolina na estrada, é 16,1 km por litro. De novo, não é o melhor, mas é o segundo melhor. Então quando a gente olha a conta geral, e considerando que esse carro tem 48 litros no tanque, se a gente fizer aí a conta, ele tem a maior autonomia entre os concorrentes, tanto com etanol quanto com gasolina. Aqui atrás, de série, dá para destacar duas coisas. Iluminação da lanterna em LED e a luz de freio também em LED. Já a luz de pisca e luz de ré é incandescente convencional. E também de série nessa versão, os sensores de estacionamento. Esse carro não tem câmera de ré, mas essa pode ser colocada quando você acrescenta um pacote de opcional na hora de configurar o carro. Porta-malas. Para abrir você pode usar a chave de telecomando ou existe um botão que fica deslocado aqui do lado, ó, nessa posição que você faz a abertura. Mas olha que legal. Pela chave de telecomando, você aperta duas vezes aqui, ele destranca o porta-malas, mas vocês perceberam que existe uma mola que abre completamente a tampa. Estou destacando isso porque mesmo não sendo um porta-malas elétrico, isso acaba ajudando quando você está chegando com muitas coisas, com a chave de telecomando, aperta duas vezes, já vai abrir tudo, né? E o porta-malas aqui é muito bom, são 525 litros de capacidade, o maior da categoria. Então isso faz bastante diferença, tanto para a família que vai usar um carro desse para viagem, como também para alguém que trabalha profissionalmente com transporte de passageiros na hora de acomodar malas. Esse carro está equipado com um acessório bem interessante. Vocês podem ver aqui esse protetor aqui do piso do porta-malas. Ele é um material emborrachado. E a vantagem dele é que assim, dá um pouquinho de trabalho para retirar aqui do porta-malas. Mas ele tem a vantagem de esse material ser fácil de ser lavado. E ele é totalmente impermeável. Então se tiver colocar coisas sujas aqui em cima dele ou molhadas, você não vai ter problema de manchar aqui o piso do porta-malas. Então esse é um acessório que eu digo, para quem usa muito o porta-malas, principalmente transportando coisas que nem sempre são limpas, vale muito a pena. Aqui um ponto importante que a Fiat merece elogios, porque quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas e acessa o step, olha que legal. A roda é aro 15 polegadas em aço e o pneu é 185/60/15. Exatamente a mesma medida do pneu de rodagem. O que isso quer dizer? Se você está aí numa longa viagem, no meio da viagem, furou o pneu, você teve que usar o step, primeiro, o pneu vai caber ali no lugar do step sem alterar o espaço do porta-malas. E segundo, você vai poder continuar a sua viagem normalmente, sem alterar a velocidade máxima, porque o pneu é exatamente igual ao de rodagem. E isso no Brasil, principalmente para quem usa um carro como esse em várias situações, faz toda a diferença de não ter aquele step fininho que é uma baita dor de cabeça quando você tem que usar. A chave não é presencial, mas ela é de telecomando. E olha que legal, apertou aqui para trancar o carro. Além dele fazer o trancamento, ele sobe os 4 vidros, muito menos chance de deixar o vidro aberto. Na hora de destrancar, você também pode fazer o destrancamento, mas aí para abrir os 4 vidros, você aperta e segura, ele começa a abrir os vidros, você já pode soltar o botão. Para um carro relativamente de entrada, é um recurso que faz toda a diferença. Aqui na posição do motorista, de cara a gente encontra vidros com um simples toque para abertura e fechamento nas 4 posições. O controle do espelho é manual. Quando a gente vem para cá, esse espaço aqui é bastante útil para você colocar carteira tipo masculina, né? Você também tem um volante com várias funções, computador de bordo, aqui funções do telefone e na parte traseira do volante botõezinhos para interagir com a central multimídia. Ele também tem aqui ajuste de altura, não tem profundidade. O banco do motorista tem ajuste de altura milimétrica, a alavanca fica aqui do lado direito. E outra coisa que eu também acho interessante, ajuste de altura do cinto de segurança. Espaço no banco traseiro, o entrecho é de 2,52 m. Não é tão generoso assim, mas olha, o espaço não é ruim. Deixei os 2 bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá. E aqui do meu joelho ao encosto do banco, tem aqui aproximadamente 5 dedos fechados. Quando a gente fala de movimentação de pés, ela não é ruim. Se a gente comparar com os concorrentes, ela é até muito boa. Mas algumas coisas que a gente encontra, na porta existe espaço para você colocar objetos ou uma garrafa, tem que escolher uma coisa ou outra. Você também tem aqui uma luz aqui em cima, que não é necessariamente de leitura, mas acaba servindo para iluminar aqui atrás. Tem esta bolsa aqui para você guardar algumas coisas, serve até para smartphone, e olha só. Esse aqui é um porta-copos e aqui é uma tomada USB do tipo A, que quem está atrás também pode utilizar. Para um carro que tem uma proposta bastante econômica, não é ruim.
Bloqueio da maçaneta para crianças, esse carro tem. Olha só, aqui eu consigo abrir a porta por dentro. Se você não quiser esse recurso, você vem aqui com a chave do carro, coloca aqui, gira para cá. Aí na hora que você fecha a porta, a maçaneta interna não vai mais abrir o carro, você só vai conseguir abrir pela parte de fora. Se você quiser voltar ao normal, volta aqui, chave telecomando, põe para cima, e aí sim, a maçaneta interna volta a funcionar normalmente. Muito útil quando você precisa transportar crianças, principalmente as mais levadas. Aqui na frente, por dentro, algumas coisas. A porta tem espaço para guardar objetos, mas ele poderia ser um pouco maior para acomodar mais coisas. O banco é em tecido preto, suja menos. Você também tem aqui à frente da alavanca de câmbio 2 porta-latas e esse compartimento para guardar outras coisas. Temos aqui porta USB do tipo A e entrada P2. O ar-condicionado é manual. Agora o diferencial desse carro é essa central multimídia aqui, que tem um detalhe, a integração do computador de bordo direto na tela da central multimídia. E tem mais, essa central permite integração Android Auto e Apple CarPlay por cabo. Hora da gente dirigir aqui o Fiat Cronos, mas antes, olha aqui pessoal, chave desse carro é do tipo canivete, né? Que acaba ajudando um pouquinho mais na hora de guardar a chave no bolso. Só que é uma chave convencional que você precisa dar a partida pelo modo mais conhecido. Bom, uma coisa que eu acho legal nesse carro é o computador de bordo dele, porque ele é bastante completo. E você acessa o computador de bordo aqui pelos botõezinhos do volante, né? Então tem aqui o velocímetro digital e aqui o aviso do limitador de velocidade, né? Então você pode programar uma velocidade, toda vez que o carro passa dessa velocidade, o motorista é avisado. Legal. Aí você também tem aqui computador de bordo 1, ou A, o B, e a economia de combustível, que aí ele vai te mostrar o consumo em tempo real. Depois você tem alguns ajustes do carro. Tem aqui indicação de pressão dos pneus, só que ele usa o sistema indireto. Ele usa o programa de estabilidade para poder fazer essa medição, não é a pressão de cada pneu individualmente. Temperatura do óleo, uma coisa que normalmente você não acha aí nos carros. Horas do motor, quanto tempo falta para revisão, quantos dias falta para revisão e a tensão da bateria. Já vou falar sobre isso aqui, de como você usa isso aqui. Você também tem aqui indicação de áudio. Se tiver alguma anomalia no carro, é nessa função que vai aparecer. Essa daqui você pode configurar itens do computador de bordo. E esse daqui você pode configurar itens do veículo, como, por exemplo, se você quiser desabilitar o airbag do passageiro quando você está usando uma criança aqui na frente com aquelas cadeirinhas, né, específicas para isso. Então a gente vê um computador de bordo de um carro que, entre aspas, é de entrada, extremamente completo. E para que serve o voltímetro aí no computador de bordo? Para você saber o estado tanto da bateria quanto do alternador. Agora ele está indicando ali 14,8 volts, o que é uma tensão muito boa para o carregamento da bateria. Significa que o alternador está funcionando normalmente, sem nenhum problema. Outra dica, quando você liga o ar-condicionado ou a ventilação do carro e até mesmo os faróis, ó, estou usando farol baixo, farol alto, ar ligado, você vê que a tensão ali se mantém em 14,8, então ela não está sofrendo oscilação, o que mostra que o alternador do carro está funcionando legal. Então isso aqui é um indicativo que está tudo em ordem com o alternador, mas você também pode medir o estado da bateria. Para isso, o carro tem que estar desligado. Com o motor desligado e o carro na posição de ignição, para você poder acessar ali o voltímetro, você está vendo, olha, estou com 13,2 volts. O alternador não está funcionando, ele está medindo a tensão da bateria. E aí, ó, eu vou ligar aqui o farol, ligar o farol alto e vou também aqui acionar a ventilação. O ar-condicionado não vai funcionar porque ele depende do motor. Pois bem, com tudo isso ligado, vocês estão vendo que a tensão ali se mantém. Significa que a bateria está em ordem. Se nessa condição a bateria estiver ruim, muito provavelmente você vai ter uma tensão ali abaixo de 12 volts. E aí você tem que ficar preocupado, porque a bateria pode estar numa situação já ruim. Se ela estiver acima de 12 volts, significa que está tudo normal. E na hora da gente manobrar, pessoal, lembrando que esse carro aqui ele não tem câmera de ré. O que ele tem é sensor de estacionamento, que quando você engata a ré, ele já coloca ali no painel o indicador gráfico do sensor de estacionamento atrás. Coisa que é muito legal aqui é a direção com assistência elétrica, que deixa ela bastante leve, né? E diria para vocês, entre os concorrentes, provavelmente essa aqui é a mais leve de todas. Então isso é bastante agradável. Quando você vai pegar trânsito muito pesado, dentro da cidade tem que virar muito volante, isso aí acaba ajudando muito. Sensor de estacionamento, ó.
Vocês podem ver que ele funciona muito bem. Mas, claro, se tivesse a câmera de ré, seria efetivamente melhor. E o nosso teste de tachão e lombada, vamos ver como é que o carro se comporta. Conforto, isolamento acústico e até mesmo no obstáculo da lombada. Vamos primeiro aqui nos tachões. Duas coisas aqui que a gente pode afirmar com toda certeza. Tem uma suspensão confortável, vocês percebem isso aqui dentro, e também, considerando a categoria, um bom isolamento acústico. Você quase não escuta barulho aqui. Lembrando, pessoal, é um carro de uma categoria de entrada, não é um carro super premium. E a gente vê esses dois pontos que são destaques aqui inegáveis. Vamos ver na lombada agora 30 por hora. Primeira lombada passou tranquilo, nem bateu e nem raspou. Vamos ver se a segunda vai assim também? Vamos lá. Arrumar aqui a velocidade nos 30. E na segunda lombada eu já senti uma raspadinha de leve lá na frente. Não foi muito severa, mas deu uma raspadinha. Então não é uma frente assim tão alta. Isolamento acústico aqui no piso desnivelado e o conforto. Vamos ver se mantém? Você vê que o isolamento acústico aqui é legal. E a suspensão também tende a ser bastante confortável. Esse é um ponto que a Fiat sempre tem aí nos seus carros. A suspensão mais macia já não é de hoje, isso aí já vem de longa data. Então é um carro que para o uso cotidiano aí dentro das cidades, no trânsito, piso esburacado, vai entregar um conjunto muito bom. Manobra de fim de rua, vamos lá, vamos ver como que se comporta e o espaço que a gente usa. Volante, uma volta e meia para virar tudo. O volante é realmente muito leve. Bom, vamos encostar o pneu na guia, não tem sensor de estacionamento na frente, mas evidentemente que o carro virou mais que os 90 graus aqui. Vou voltar aqui um pouquinho para poder desvirar com segurança. Vamos concluir a manobra. E olha, pessoal, do centro da rua um pouquinho para a direita, o que mostra que não foi muito espaço que ele usou para fazer a manobra. Então, assim, tirando o fato de não ter aqui a câmera de ré ou um sensor de estacionamento dianteiro, o volante é bastante leve e não usa tanto espaço assim para manobra. Hora da gente pegar aqui o acesso da rodovia nesse uso semi-urbano e, como eu já tinha antecipado, é um motor que tem uma boa condição de torque em baixa rodação, comparado com outros 1.0. Estou aqui em terceira marcha, 40 por hora ali, 2.500 giros, ó. Quando você demanda acelerador para um motor 1.0, você vê que tem uma resposta. Então você consegue trabalhar com um giro um pouco mais baixo por conta dessa característica de motor 2 válvulas por cilindro e uma boa disponibilidade de torque mais uma vez, quando você compara com outros 1.0 aspirado. E a velocidade em função de rotação? Pessoal, estou aqui em quinta marcha, praticamente em 100 km por hora, e aí a gente já vê um giro um pouco elevado, mais de 3.000 giros, eu diria ali aproximadamente 3.100 giros. Isso por quê? O motor não tem muita força, né? Então você tem que trabalhar com uma relação um pouco mais curta para dar um pouco mais de fôlego ao carro. E a retomada de velocidade de 60 para 120, bom, eu vou sair aqui de terceira, vamos acertar aqui 60 por hora, ó, você vê que o giro não está tão baixo, pisando tudo, vamos lá, acelerando. Pessoal, o carro é lento, né? 1.0 não faz milagre. Mas estamos com o ar-condicionado ligado, aí, chegando em 5.100 giros, 6.000 giros, chegamos aí perto de 100 km por hora, passamos aqui uma quarta, será que vai dar? Vamos ver, né? Aí 100, chegando no 110, estamos quase terminando a subida. Praticamente já terminou a subida e não conseguiu chegar no 120. Bom, é 1.0 aspirado, e como eu já tinha adiantado lá no começo do vídeo, né? Potência não é o forte desse motor. Hora da gente fazer aqui um teste de consumo. Para isso, já zerei aqui o computador de bordo, o Trip A. A gente está usando gasolina. Vamos ver aí como é que o carro se comporta num circuito que a gente sempre usa, ar-condicionado ligado, mantendo a velocidade da estrada, que é de 120 km por hora. E como é que fica a velocidade em função de rotação a 120 km por hora? Bom, aproveitar o nosso teste de combustível aqui, ó. Chegamos aqui no 120,
Você vê que o giro é relativamente alto, né? A gente está ali na casa de quase 4.000 rotações por minuto. Eu diria 3.900 rotações por minuto. Então é um giro meio que alto para um motor. Mas, de novo, motor 1.0 aspirado. A parte boa dessa história toda, pelo menos o ruído do motor não invade tanto a cabine. Lembrando, sempre considerando o que a gente tem na categoria de concorrente. Bora conferir o resultado da nossa média. Rodamos aí praticamente 30 km, 29,5 agora, velocidade média 93 km por hora, 18 minutos de viagem, circuito 100% rodoviário e olha a média, 16 km por litro, em metro fala 16,1, então a gente ficou praticamente na mesma média, o que é um número bom para um carro 1.0. E aqui já estamos nos finalmente do nosso vídeo. Para isso vamos falar dos números, custos que esse carro tem. E mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que ajudou a gente a montar o perfil para este veículo. Lembrando que nós pegamos um cliente de uso corriqueiro, o usuário final, que vai fazer aquele uso mais tradicional do carro, né? Trabalho, escola, essas coisas assim. Não é um seguro para, por exemplo, um usuário que vai fazer um uso profissional, como transporte por aplicativo. Pois bem, considerando tudo isso, o seguro desse carro ficou em R$ 2.400 e a franquia já reduzida em 50%, R$ 3.300. E isso considerando o perfil específico de um cliente desse carro. Mas e aí, o que vocês acharam do valor desse seguro? Revisões. Aqui no caso acontece de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano aquilo que ocorrer primeiro. E as revisões são aqueles itens essenciais que você precisa fazer, inclusive para manter a garantia do carro. Alguns materiais de desgaste não estão previstos na revisão, como por exemplo, palheta de para-brisa, pneus, pastilhas de freio e outros mais. Pois bem, até 60 mil quilômetros, preço total de todas as revisões somadas, 4.640. As revisões não são caras, porque a grande maioria delas fica abaixo de R$ 1.000. Apenas a de 40 mil quilômetros é um pouco mais pesada, 1.540. Mas quando a gente pega de 10 mil, em torno de R$ 500, 20 mil em torno de 700 e 30 mil em torno de R$ 500. Então a gente vê que no que diz respeito à pós-venda, não é complicado manter aqui o Cronos 1.0 Drive. Mas e o preço aqui desse carro? Pois bem, no momento da gravação desse vídeo, o preço é de R$ 88.890, a partir de... Lembra que eu falei que tinha alguns pacotes de opcionais? Um que eu acho essencial nesse carro e que você não deve abrir mão desse pacote é o pacote de segurança, que inclui o controle de estabilidade e o assistente de partida em rampa. E ele nem é tão caro, em torno de R$ 500. Outro pacote que também é muito bem-vindo nesse carro, não está presente nessa unidade que a gente testou, mas que faria uma certa diferença, é o Drive Plus, que inclui retrovisores elétricos, vocês viram que aqui o controle é manual, câmera de ré, que a gente falou que acaba fazendo falta, roda em liga leve, mesmo uma medida de 15 polegadas, só que aí em liga leve, e o repetidor de seta no espelho lateral. Esse pacote tem um valor em torno de R$ 3.000. Eu também acho que vale a pena você pensar nesse pacote para esse carro. Mas e aqui a conclusão que a gente chega com o Fiat Cronos Drive 1.0? Bom, se a gente tivesse todos os pacotes aqui no carro, ele custaria R$ 92.000. A gente sabe que carro não é algo barato no Brasil, mas a gente tem que olhar sempre para a concorrência. O que a gente pode ver aqui nesse carro é que ele é um produto bastante interessante para o dia a dia. Vocês viram que ele consegue ser confortável, tem um ótimo porta-malas, bom espaço no banco traseiro, uma suspensão confortável, um volante leve, tem aí os equipamentos essenciais, ainda mais que os pacotes ficam um pouco mais completos. Então ele tem um custo-benefício interessante. Evidentemente, tem algumas coisas aqui que a Fiat precisa melhorar. Eu vou dar alguns exemplos. A questão da segurança, porque aqui nós só temos 2 airbags. Esse carro poderia ter 4 ou até mesmo 6, como acontece com os concorrentes. Faria diferença. Outro detalhe, ter a presença da luz de rodagem diurna é outro elemento de segurança que também faria diferença. Mas somando tudo isso, vale a pena ter um carro como esse na garagem? Eu digo que sim, principalmente para aquele cliente que vai fazer um uso muito mais urbano do veículo, né? Vai ficar dentro da cidade, vai andar curtas distâncias, aí para esse tipo de deslocamento, eu vou dizer, é uma excelente opção pensar nesse carro. Agora, aquele que vai viajar bastante em estrada, talvez se decepcione aí um pouquinho com a questão do desempenho.
Gostou aí do Fiat Cronos 1.0 Drive? Então faz o seguinte, dá uma passadinha na concessionária Fiat Daruge em Campinas. Pertence aí a um dos maiores grupos concessionários da nossa região aqui do interior do estado de São Paulo. E digo mais para vocês, além de vocês poderem fazer o test drive aqui no modelo, você vai ter um excelente atendimento, não só para comprar esse carro, mas em toda a linha Fiat 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.